Olá, este vídeo faz parte do projeto Papo de Futkin e nós vamos falar sobre o doping no futebol. Qualquer substância, seja ela natural ou sintética, que visando a melhora desleal e ilícita do desempenho dos atletas em competições pode ser classificada como doping. Lembrando que o doping também pode ser realizado através de um método, como por exemplo a manipulação do sangue com o objetivo de se alterar os componentes dele. Um outro exemplo é o doping genético. Mas estes não serão o objetivo deste trabalho, nós vamos focar somente em substâncias. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico do doping. Em 1886, um ciclista chamado Linton morre no Tour de France devido ao estresse mais o uso de cocaína e heroína. Em 1904, Thomas Rink, maratonista, quase morre devido à mistura de Brent e estricnina. Porém, é muito interessante o fato que ele ficou com a medalha de ouro, que foi retirada do primeiro lugar quando descobriu-se que o primeiro havia feito parte do percurso de caminhão. Nos anos 30, iniciou-se a síntese de anfetaminas e esta substituiu a estricnina. Em 1952, ocorreram os Jogos de Inverno no Helsinki. Vários competidores da corrida de patins passaram mal devido ao uso de anfetaminas. O uso de drogas foi caracterizado, mas não foi coibido. Em 1953, os anabolizantes sintéticos entram no mercado. Em 1956, ocorreu a Olimpíada de Melbourne. Mais uma vez, o uso de drogas foi caracterizado e também não foi coibido. Em 1960, na Olimpíada de Roma, um ciclista dinamarquês morre por overdose de anfetamina. Este fato gerou uma resolução contra o uso de agentes dopantes no esporte, elaborada por um Conselho Europeu composto de 22 nações. Em 1963, a França aprova uma legislação específica antidoping. Na Olimpíada de Tóquio, em 1964, pode-se perceber que muitos atletas estavam com uma musculatura surpreendente. Existe a suspeita do abuso de anabolizantes por eles. Em 1965, seguindo os passos da França, a Bélgica também aprova uma legislação antidoping. Em 1967, no Tour de France, morre um ciclista, Tommy Simpson, devido ao estresse e anfetaminas. Este fato foi televisionado. O COI, o Comitê Olímpico Internacional, surgiu a partir deste fato. E existiam medidas estratégicas e estabelece uma comissão médica. Em 1968, ocorrem os primeiros controles de dopagem. E isso aconteceu na Olimpíada de Inverno de Grandmont e na Olimpíada do México. Em 1972, na Olimpíada de Munique, ocorre a primeira testagem abrangente através da cromatografia gasosa. E essa triagem foi feita para estimulantes e opioides. Em 1976, na Olimpíada de Montreal, ocorre a primeira testagem para esteroides anabolizantes através do radiomonoensaio. A análise foi realizada em apenas 15% das amostras. As nadadoras alemãs estavam nitidamente fabricadas por doping em Montreal, porém, elas não entraram dentro dessa testagem. Nas Olimpíadas de Moscou, mais uma vez, as nadadoras alemãs se destacaram pela sua musculatura. No Pan-Americanas de Caracas, iniciou-se uma nova tecnologia de controle de dopagem, o que provocou um êxodo de atletas. Na Olimpíada de Los Angeles, de 1984, ocorreu a testagem de esteroides anabolizantes em todas as amostras. A análise do abuso de testosterona através da razão testosterona para epistetorona realizada pela primeira vez. Em 1988, na Olimpíada de Seul, Ben Johnson foi flagrado com o uso de estanozolol, anabolizante sintético de última geração. Outro atleta que chamou a atenção por causa dos seus músculos foi Florence Griffith, porém, ela não é flagrada. Em 1990, a internet banaliza o uso de anabolizantes e complementos nutricionais. Nas Olimpíadas de Sydney, em 2000, ocorreu a primeira testagem de eritropoietina por eletroforese e também ocorreu a criação da Agência Internacional de Controles de Drogas. Agora a gente vai falar um pouquinho do doping, o futebol e suas interações químicas.
Os tipos de doping podem ser o doping sanguíneo, como a transfusão de sangue, o doping pelo uso de estimulantes, como anfetaminas, que visam deixar o atleta acordado, o doping pelo uso de anabolizantes, o doping pelo uso de analgésicos, narcóticos, como a dimorgina, heroína e metadona, e o doping diurético. E o método de detecção é o exame de urina. Segundo o regulamento antidoping da Confederação Brasileira de Futebol, o exame antidoping será determinado através de sorteio dos jogadores. Uma vez selecionados, é feita a coleta dos exames de urina em 2 frascos, que são transportados através de cadeias de custódia, sendo devidamente lacrados e identificados. Se durante a análise do primeiro frasco for detectada a presença de substâncias ilícitas, será aberto o segundo frasco mediante a presença do atleta. E se confirmado o resultado, os documentos da análise serão encaminhados para um tribunal, que irá julgar o caso de acordo com as leis vigentes. Também serão previstos a coleta de amostras de sangue para a realização do mesmo em procedimento adotado para uma coleta de urina. Sendo assim, em casos positivos para substâncias proibitivas, o tribunal será acionado para julgar o caso. Doping no futebol espanhol e o médico Eufemiano Fuentes. Eufemiano Fuentes é conhecido no mundo do esporte por ter suportado atletas de elite, com destaque ao time de futebol espanhol. Durante seu julgamento e condenação por praticar doping em desportistas, ele declarou que os desportistas de elite, incluídos jogadores de futebol de topo, passaram por transfusões regulares de sangue e consumo de vários produtos ilegais em substâncias dopantes, sendo que nenhum deles era detectável via análise de urina, sendo este o único método utilizado no mundo do futebol para avaliar se um jogador está ou não sob efeito de doping. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada substância química. Os esteroides anabólicos são acoplados em cadeias carbônicas, denominadas ésteres, que têm como objetivo aumentar sua meia-vida. A meia-vida de um esteroide é o intervalo de tempo necessário para que a metade da droga seja metabolizada. Quando uma droga tem uma meia-vida de 12 horas, significa que depois desse tempo, sua concentração em nosso sistema cai pela metade. A quantidade restante não estará mais em condições de cumprir a sua tarefa apropriadamente. A natureza química altamente hidrofóbica dos hormônios esteroides não permite que esses se dissolvam facilmente nos fluidos extracelulares, sendo então transportados na circulação sistêmica por proteínas carreadoras específicas até os tecidos alvos. As substâncias proibidas no esporte, sendo estimulantes disseminados no esporte, são as anfetaminas, a cocaína, a efedrina e a cafeína. São utilizados para se conseguir os mesmos efeitos da adrenalina e aumenta a capacidade de suporte ao estresse do corpo, pois diminui a sensação de dor e aumenta a tolerância ao esforço físico. Estas substâncias podem provocar alguns efeitos prejudiciais ao organismo, como a falta de apetite, a hipertensão arterial, palpitações e arritmias cardíacas, alucinações e diminuições da sensação de fadiga. Os diuréticos são utilizados por atletas para diminuir rapidamente a massa corporal do atleta e também para aumentar a excreção de urina para mascarar os efeitos do exame de doping. Os diuréticos podem causar alguns efeitos secundários prejudiciais ao organismo, tais como a desidratação, ou seja, a diminuição da água do corpo, cãibra muscular, diminuição do volume sanguíneo, doenças renais, alterações do ritmo cardíaco e a perda acentuada de sais minerais. Nós agradecemos por ter assistido esse vídeo e esperamos que a gente tenha atendido às suas expectativas. Muito obrigada!